Olá, querido irmão, olá, querida irmã, paz do Senhor Jesus Cristo, você que de algum lugar do Brasil ou do mundo se junta a mim agora para o estudo de mais uma das nossas lições de jovens deste primeiro trimestre do ano 2026. Nas igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPD, estamos estudando o seguinte tema geral: Plano Perfeito, a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Aqui está a capa desta bonita revista, comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. Que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage diariamente comigo em nosso grupo de mentoria no Telegram, onde subsídios bíblicos, teológicos e também orientações didático-pedagógicas são compartilhadas para ajudar você, pastor de igreja, coordenador de EBD, superintendente, professor, se desenvolver com excelência na liderança ou ensino da palavra de Deus em sua EBD local. E você que é aluno, afinal temos muitos alunos de EBD em nossa mentoria, se aprofundar no estudo bíblico, conhecer mais e melhor a Deus, para poder servi-lo com excelência. Obrigado a todos pelo carinho e estima. Vocês que a cada trimestre têm renovado a assinatura para estudar comigo e centenas de professores de todo o Brasil e até mesmo do exterior. Temos gente dos Estados Unidos, da Europa, da África. Recentemente entrou irmãos da Bélgica em nossa mentoria. Que bom poder contar com a audiência de vocês aí em várias nações do mundo. Muitos brasileiros, né, espalhados pelo mundo, inclusive, ou descendentes de brasileiros. Que Deus os abençoe grandemente. Chegamos à lição de número 5 e é muito bom poder contar com sua audiência. Olha, já vai deixando já o like aí registrado para essa nossa videoaula antes que você esqueça. E ao final da aula, vai lá no Instagram e Facebook, segue Tiago Rosas Oficial e também EBD Inteligente, para que você possa ter um volume maior de informação, de conteúdo que vai abençoar a sua vida e também até poder acompanhar minhas agendas aí pelo Brasil. Quem sabe, nos próximos dias ou meses eu estarei aí bem pertinho de você e você quererá cultuar a Deus junto comigo, adquirir os livros de minha autoria diretamente comigo e a gente poder se conhecer pessoalmente. É sempre bom quando eu chego em alguma cidade para ministrar, em algum outro estado, e irmãos me procuram para dizer: "Bom, Tiago, eu estou lá na sua mentoria, sou seu aluno, sou seu mentorado". Eu fico muito feliz em conhecê-los pessoalmente. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Vem comigo, sem mais delongas, lição de número 5. Olha o título dela: O Filho que Redime. Inclusive, esse ano, querendo Deus, 2026, eu estarei fazendo uma nova edição do meu livro A Mensagem da Cruz, o Amor que nos redimiu da ira. Este foi o primeiro livro que eu lancei em 2016. Neste exato momento, não temos nenhum livro em estoque desta edição, porque nós vamos reformular, vamos melhorar o texto, vamos atualizar um pouco da linguagem e vamos disponibilizar um material de qualidade, aproveitando que estamos comemorando 10 anos de lançamento desse livro. Eu quero até pedir a sua oração nesse sentido, para que você me abençoe com suas intercessões, para que Deus nos ajude e a gente possa preparar o material com a melhor qualidade possível e, quem sabe, ainda nesse primeiro semestre, disponibilizar a nova edição comemorativa do livro A Mensagem da Cruz, o Amor que nos redimiu da ira. Olha, quem teve acesso a esse livro, quem leu esse livro, foi profundamente tocado. Dos 4 livros que eu escrevi solo, além de outros em coautoria, dos 4 livros que eu escrevi solo, o livro que os irmãos, aqueles, né, que evidentemente puderam adquirir todos os 4, o livro que geralmente eu recebo o feedback dele, dos irmãos dizendo: olha, irmão Tiago, todos os livros são bons, mas esse aqui tocou de forma especial, falou meu coração de forma muito profunda, continua sendo o livro A Mensagem da Cruz, o primeiro que eu escrevi. Então, eu espero contar com as orações de vocês nesse sentido. Fiz questão de trazer essa informação aqui para vocês, devido ser assunto do tema, né? O tema da lição que estaremos trabalhando a partir de agora. Vamos lá, vamos para o nosso primeiro tópico. Ou melhor, para a introdução, né? Já quero entrar no primeiro tópico sem antes fazer a introdução? Na lição de hoje estudaremos sobre a redenção operada pelo Filho de Deus em nosso favor. E para isso, para falarmos sobre a redenção que o Filho de Deus nos trouxe, procederemos um estudo acerca da Páscoa, celebrada pelos israelitas, e o significado espiritual que essa cerimônia carregava. Eu até deixei lá no grupo do Telegram como sugestão de leitura capítulo 12 do livro do Êxodo, capítulo 53 do livro do profeta Isaías e capítulo 1 do Evangelho de João. São capítulos os quais a gente vai estar com alguma frequência fazendo menção deles durante a nossa exposição. Então você, professor, professora, será muito interessante se você proceder à leitura na íntegra desses capítulos e recomendar aos seus alunos procederem o mesmo. Claro, eu imagino que você, assim como eu, está cumprindo o seu plano de leitura anual da Bíblia Sagrada. E você tem aqueles capítulos específicos da Bíblia para ler a cada dia. E, inclusive, né, aqueles que baixaram o plano de leitura que nós disponibilizamos já passaram a essa altura pelo capítulo 12 de Êxodo, como eu já passei
porque eu também estou cumprindo o plano de leitura anual para este ano. Mas é sempre bom a gente revisitar esses capítulos para que a gente possa fazer uma leitura agora mais dirigida, aproveitando o roteiro e o estudo que está na lição e também essa videoaula que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Enfatizaremos o cordeiro como elemento central na Páscoa e sua referência ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem meditar comigo então a partir de agora. Agora sim, tópico 1, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. Primeiro ponto, o contexto do Cordeiro da Páscoa. Bem, para esse contexto, aí a gente vai ter que voltar um bloco de capítulos maior do que o capítulo 12. Nós teremos que pegar desde o capítulo 5. Porque no capítulo 3 e o 4 é o chamado de Deus a Moisés para ele ser o libertador, o líder da grande fuga dos hebreus, do Egito até a terra de Canaã. E aí, entre os capítulos 5 e 11, nós temos o registro das conversas, as tratativas de Moisés e Arão junto ao faraó, pedindo para que ele liberasse o povo hebreu para ir adorar a Deus, num lugar onde Deus diria para que isso fosse feito. Obviamente, né, como era de se esperar, e Deus já havia avisado a Moisés, o faraó não deixaria, o seu coração estaria endurecido. Afinal de contas, a essa altura, os hebreus eram mão de obra barata em grande quantidade para servir aos egípcios nas suas grandes construções. Nós sabemos, de acordo com os primeiros capítulos do Êxodo, que nessa ocasião, neste tempo, os israelitas eram oprimidos com trabalhos duros no Egito. No Egito, onde eles foram se abrigar quando José ainda era vivo, era governador do Egito, seu pai Jacó com os filhos subiram todos para residir no Egito, então ali se construiu, né, uma descendência inumerável de judeus. Inclusive, quando o povo foge do Egito, chega-se a dizer que eram 600 mil só de homens. Nessa conta não entrou as crianças pequenas, nem as mulheres também. Daí nós podemos dizer que realmente era um número muito grande de judeus, trabalhando um trabalho escravo, debaixo de opressão, embora o próprio povo hebreu tenha, por vezes, sentido, durante a peregrinação rumo a Canaã, desejo de voltar, e até dito que sentia saudade das panelas de carne, das cebolas, dos pepinos, dos alhos, né? Eu não sei como é que alguém sente saudade de cebola ou de pepino de algum lugar, mas, enfim, era a saudade que os judeus, os hebreus, né, ainda nessa ocasião não eram judeus propriamente, porque judeus são os do reino de Judá, que é algo muito futuro, bem mais para frente, mas a essa altura eles eram hebreus ou israelitas em busca de seu próprio território, conforme Deus havia prometido. Mas a despeito dessa saudade que os hebreus sentiam do Egito, geralmente saudade por conta da comida mesmo, daí o próprio Deus, né, e Moisés acusá-los de glutonaria, o Novo Testamento também vai falar sobre isso, né? Eles foram glutões e tentaram a Deus só pensando na comida, mas o texto também diz, para que ninguém pense, eles estavam vivendo uma boa vida, Deus tirou esse povo de lá por quê? Ó, estão aqui, ó, falando que comiam panelas de carne, que comiam comida boa. Então, afinal de contas, por que Deus tirou eles de lá? Na verdade, eles eram ingratos, demonstraram ingratidão e murmuraram e por isso pereceram no deserto. Pois, também repetidas vezes, nos primeiros capítulos do Êxodo, se diz que o povo era oprimido com trabalhos forçados e chegavam a clamar a Deus, a pedir a Deus socorro. E Deus ouviu os gritos, os clamores, e então levantou Moisés para vir libertar. Mas aí o que acontece? O faraó disse, não vou deixar. E aí então Deus disse a Moisés que enviaria pragas para subjugar o Egito, seus falsos deuses e o próprio faraó, fazendo com que percebessem assim que eles nada eram, apesar de sua arrogância e de seus muitos ídolos, apenas o Deus de Israel é que é Deus verdadeiro acima de tudo e de todos, e não apenas Deus de um povo, de uma nação, Deus que está limitado a um espaço ou a uma etnia. Ele é Deus supremo, soberano, acima de tudo e de todos, e as pragas que caíram sobre o Egito provam que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. 9 das 10 pragas, então, caíram, afetando recursos hídricos, afetando a lavoura, afetando
o próprio bem-estar, né? Imagina o que é você acordar com a sua casa cheia de sapo, de perereca, de rã, pulando para lá e para cá, depois a praga dos piolhos, dos gafanhotos, água transformada em sangue e por aí vai. Mas, a despeito dessas 9 pragas que trouxe perturbação social, inquietação climática até, desolação para a lavoura dos egípcios, o faraó continuou reticente quanto a deixar o povo hebreu ir. Tinha hora que ele dizia, tá, eu vou deixar, mas vai só os homens, mulheres e meninos ficam. Não, tá, eu vou deixar as mulheres com os homens irem, mas as crianças e o gado fica. E Moisés sempre dizendo, não, tem que ir todo mundo, amigo. Ô, meu chefe, Deus disse que é para ir todo mundo, não é para ficar ninguém, não é para ficar aqui um fio de cabelo de menino, não é para ficar. E os animais também têm que ir, porque só quando a gente chegar no monte ou no lugar que Deus determinou para os sacrifícios, é que nós saberemos que animais ou quantos animais sacrificar ao Senhor. Então tem que ir todos os hebreus, velho, menino, homem, mulher, com os animais para que a gente possa adorar a Deus. Dificilmente qualquer chefe de Estado permitiria que isso acontecesse. Ainda mais aquele regime escravocrata praticado no Antigo Testamento. Então, uma última praga, que era na verdade a pior delas, a morte dos primogênitos, estava para vir. Então, esse é o contexto em que se insere a Páscoa, o Cordeiro Pascual, a fuga dos hebreus do Egito. Seria importante, então, vocês lerem ou ao menos relembrarem aqueles, como eu já disse, que estão cumprindo o plano de leitura anual da Bíblia Sagrada, já passaram por esses capítulos, 5 a 12 do livro do Êxodo. Então a gente avança para o próximo ponto, que é a instituição da Páscoa. O próprio Deus instituiu a Páscoa. Essa não foi uma festa instituída pelos egípcios, nem também pelos hebreus, por deliberada vontade, criatividade, uma questão cultural. Não, não era uma questão cultural. Era uma questão religiosa, ordenada pelo próprio Deus. Na noite em que visitaria a casa dos egípcios, com morte sobre os primogênitos. Vocês certamente já viram um memezinho, né? O pessoal da internet é muito criativo, né? Já que eu falei de cultura e criatividade, eu me lembrava desse meme que com certeza você já viu, né? Moisés dizendo para o faraó, vai deixar o meu povo ir não? Vou não. Então tchau para o teu primo, faraó. Primo? Que primo? Primogênito. Esse pessoal do Instagram é criativo, né? Eu fico vendo esses memes e claro, a gente fica rindo. Pois é, o primo, dá tchau para o teu primo. Que primo? Primogênito, tá? Vai morrer. O que é o primogênito? É o primeiro filho nascido, né? Então era o filho mais velho. Todos os filhos mais velhos das casas dos egípcios, e não só homens, ou seja, humano, mas até do gado, dos animais. O texto de Êxodo 12 é muito claro ao dizer que até mesmo o primogênito dos bichos também veio a sofrer a morte. Deus outra vez mostrando que ele é o Senhor da vida. A vida pertence a ele, ele dá e tira quando ele quer e não dá satisfação a ninguém por conta disso. Os israelitas, nesta noite, deveriam matar um cordeiro, aspergir, ou seja, espalhar, lançar um pouco do sangue desse cordeiro nos umbrais, nas vergas das portas das casas em que eles moravam no Egito. Deveriam assar esse cordeiro, não era para cozinhar ele, era para assar, isso inclusive é dito pelo próprio Deus no capítulo 12 do Êxodo, deveria assar o cordeiro, era um churrasco, né? Comê-lo com pão sem fermento e com ervas amargas. Esse pão sem fermento, essas ervas amargas, apontavam para o sofrimento que o povo teve que tolerar, teve que suportar. E sempre que eles comessem essas ervas amargas, nas celebrações de Páscoa, porque essa foi uma festa instituída naquela noite da fuga, mas não apenas para ficar ali, todos os anos. Aliás, é curioso, porque você vai ler o capítulo 12, desde os primeiros versículos, Deus diz que esse será o primeiro mês para vocês, ou seja, ali está um novo calendário. Os egípcios certamente tinham sua forma de medir o tempo, né, de cronometrar, de contar os dias, meses, anos, estações, enfim, mas a partir deste mês, em que o povo é tirado do Egito, passa-se a adotar um novo calendário, o calendário agora para os hebreus. O calendário que começa, inclusive, com a Páscoa, né? Tendo a Páscoa como a sua primeira grande festa, não era exatamente o primeiro dia, era o 14º dia, mas a primeira grande festa de referência para todas as outras festas que aconteciam em Israel, depois que Israel se assentou na Terra Prometida. Aí tem lá a festa das cabanas, a festa de Pentecostes, dia da expiação, tudo isso tem na Páscoa o seu referencial.
Então, um novo calendário foi inaugurado, uma festa, uma celebração foi inaugurada, e em toda a celebração de Páscoa se devia matar o cordeiro, aspergir o sangue sobre as portas, comê-lo assado, acompanhado de pão sem fermento, chamados pães asmos, e com ervas amargas, que faria o povo lembrar, saborear. Deus é um Deus de, atenção professores, isso serve para nós, de recursos didáticos variados. Deus, ele é um grande mestre, um grande pedagogo, né? Porque Deus ensina por meio de palavras, Deus ensina por meio de alegorias, parábolas, como as que vimos aqui trimestre passado estudando o livro de Jeremias. Deus, ele ensina por meio de festas, de cerimônias. O povo de Israel era um povo muito cerimonialista. A igreja também tem as suas cerimônias estabelecidas por Cristo Jesus. Começando pelo batismo em águas, que também é pedagógico, ensina sobre morrer para o mundo, ressuscitar com Cristo, sepultar os pecados pela fé no Salvador e ressurgir para uma nova vida com Ele. E a ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa, né? Porque nós cristãos não celebramos a Páscoa como os judeus celebravam. Até no calendário também ocidental, nós temos lá o período de Páscoa. E nós também aproveitamos esse período de Páscoa para falar de Cristo, Cordeiro de Deus, salvação, não coelho, não chocolate, não ovo, mas Cristo, Cordeiro. Nós aproveitamos, né? No calendário de Páscoa, que não é uma celebração exatamente judaica, nós aproveitamos para falar de Jesus, para dar a conotação que a Páscoa realmente tem em seu cumprimento final, que é uma conotação evangelística. Entretanto, nós não necessariamente oferecemos cordeiro em casa, pão asmo, ervas amargas, porque isso fazia parte do ritual da Páscoa celebrada pelos judeus, que até hoje eles praticam isso, né? O judeu mesmo, devoto, ele continua celebrando a Páscoa, incrementando ali com outros elementos que não faziam parte da Páscoa original, mas que na tradição judaica, com o desenrolar da história, foram ajuntando, foram acrescentando, e eles continuam praticando ao seu modo. Mas nós cristãos entendemos que a Páscoa ela teve cumprimento final em Jesus Cristo, não havendo mais necessidade, obrigatoriedade de praticarmos. Agora, nós olhamos para a cruz. Nós agora olhamos para o Calvário. Olhamos agora para o sangue do Filho de Deus no Calvário. Curioso, porque se lá eles aspergiam sangue nos umbrais das portas, né? O sangue de Cristo, de alguma forma, também esteve aspergido sobre o madeiro em que ele foi erguido. Daí, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a tipologia do Cordeiro Pascal. Mas antes, deixa eu encerrar esse slide comentando. A Páscoa representa livramento. Olha, a palavra Páscoa, pessá na língua hebraica, significa literalmente passar adiante, pular. Isso tem tudo a ver com o que acontece lá em Êxodo 12. Aliás, Páscoa é substantivo e passar adiante é um verbo. E nós temos no capítulo 12 tanto o nome Páscoa quanto o verbo aparece lá, né? Muda só uma letrinha na primeira sílaba na língua hebraica. Passar e pessar. Passar é o verbo, pessar é o substantivo. Mas tem essa ideia de pular, saltar, passar por cima, porque é o que acontece ali. O próprio Deus disse, olha, eu visitarei todas as casas no Egito. E as casas que estiverem marcadas com sangue, o anjo que levará a morte pulará, saltará, passará por cima para a casa adiante. Então, Páscoa tem esse sentido de livramento, como também de passagem, né? Porque, de alguma forma, não foi só o anjo que passou por cima das casas manchadas com sangue, foi o próprio povo hebreu que passou do regime de escravidão para um regime de liberdade. De tal modo que eu posso dizer que Páscoa, então, tem esses dois sentidos. O sentido do livramento da morte, mas também o sentido da passagem da escravidão para a liberdade. E tudo isso, finalmente, vai ter o seu ponto final, ponto de chegada, de cumprimento em Jesus Cristo, como a gente vê agora. Ó, a tipologia do Cordeiro Pascal. Tipologia é o estudo dos tipos, né? Tá aí, ó, a própria palavra tipologia, tipos mais logos, logos, palavra, estudo ou tratado, e tipos é uma palavra que aparece no Novo Testamento grego. Essa palavra significa figura ou ilustração.
E olha que é interessante, porque eu acabei de falar, Deus é um Deus didático, pedagógico, um grande professor, que ensina com vários recursos diferentes. Deus não é um professor monótono, que ensina só de uma forma, que adota um único método o ano inteiro e durante o trabalho inteiro de professor. Não, Deus varia os métodos. Por isso, nós professores temos também que variar os nossos métodos, né? Não podemos ter só um estilo de ministrar, só um jeito de ministrar, só usando um tipo de recurso, só usando um tipo de material, às vezes só aquela aula expositiva, mas sem nenhum recurso audiovisual. Anos e anos dando aula só ali dentro daquela salinha fechada, nunca uma aula de campo, aberto com a natureza, como Jesus gostava de dar aula, né, no monte, à beira-mar. Enfim, nós temos que variar os nossos métodos. Porque Deus usa figuras, Deus usa ilustrações das mais diferenciadas para comunicar as suas verdades, as lições espirituais que ele quer que a gente aprenda. Então, há uma tipologia, há um propósito por trás do tipo, porque o cordeiro lá da Páscoa no Antigo Testamento, ele é um tipo, ele é uma figura, ele é uma ilustração que não aponta para ele mesmo, que não é um fim em si mesmo, ele aponta para algo maior, para algo que está adiante, porque o tipo, irmãos, ele está no Antigo Testamento, ilustrando uma realidade ainda obscura a ser revelada no Novo Testamento. Por favor, você, professor, professora, tome nota disso. Se você não entendia isso, entenda e nunca mais esqueça. Os tipos estão sempre no Antigo Testamento e apontam para realidades futuras que estão de alguma forma obscurecidas, sob mistério, mas hão de ser reveladas no Novo Testamento. Então você tem o tipo e você tem o antítipo. O tipo é a figura, é a ilustração, é a imagem, é a sombra, como Paulo também diz lá na carta aos Colossenses, capítulo 2. O antítipo é o cumprimento, é aquilo para que o tipo apontava. Então, o Cordeiro Pascual é um tipo, Jesus é o antítipo. Elias era um tipo, João Batista no Novo Testamento é o antítipo. No Antigo Testamento, Canaã é um tipo, a Nova Jerusalém celestial é o antítipo, é o cumprimento, é a pátria para a qual nós estamos indo. O tabernáculo no Antigo Testamento é um tipo que aponta para o reino de Deus, que aponta para o governo de Cristo, que aponta para a igreja, que aponta para a adoração cristã no Novo Testamento. Entendeu? Então, tipo é uma figura, é uma ilustração, é uma imagem. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma mobília, pode ser uma arquitetura, uma construção, como o tabernáculo móvel, depois substituído pelo templo fixo. Pode ser um evento, pode ser uma festa. Por exemplo, a Páscoa, ela é um tipo. Um tipo de quê? Do Calvário, da redenção que Cristo opera em nosso favor para nos libertar da condenação sob a qual nós estávamos e também da escravidão do pecado, o que iremos desenvolver um pouco melhor nos tópicos a seguir. Mas aqui, ó, tipologia é o estudo dos tipos, isso é, pessoas, coisas ou eventos que no Antigo Testamento serviam para ilustrar realidades espirituais do Novo Testamento. A Páscoa apontava para um grande livramento, não foi o que acabamos de dizer? Passar por cima, passar adiante, e aí as casas marcadas ou manchadas de sangue eram livradas da escravidão do pecado, porque o povo também saiu do Egito, onde era escravo, e caminhou para a terra livre. E o cordeiro sem defeito aponta para quem? Para Jesus, porque lá em Êxodo 12 se diz que o cordeiro tinha que ser sem defeito. Podia ser um cordeiro ou podia ser um cabrito, né? O texto também diz lá, mas a ênfase quase sempre é cordeiro, cordeiro, cordeiro. Muito pouco se fala de cabrito, é mais cordeiro. Cordeiro, o que é? E o cabrito também. Cabrito é o filhote, vamos dizer assim, né, irmãos? Cabrito é o filhote da cabra e do bode. É o cabrito, é o bodezinho novo. E o cordeiro é o filhote do carneiro com a ovelha. É o carneirozinho novo, né? O cordeiro é o carneiro macho. O carneiro, obviamente, é macho novinho, de aproximadamente 1 a 2 anos de idade no máximo. Depois disso, já está grandinho, já está produzindo um bocado de pelo, o chifre já está crescendo. Aí já é chamado de carneiro mesmo. Então, o cordeiro é o filho do carneiro. Eu até expliquei lá em nosso grupo do Telegram. Deixa eu até aproveitar aqui rapidinho para mostrar aqui uma coisa a vocês. Vocês que nos assistem aí e não estão em nosso grupo de mentoria no Telegram, vocês estão perdendo muita coisa. Porque lá nós postamos as leituras diárias, com meditações para vocês compartilharem com os seus alunos. E também subsídios, né? Além dos arquivos de slides que estamos projetando aqui, que sempre disponibilizamos lá em formato PDF para os nossos mentorados baixarem, também orientações didáticas, teológicas, como essa aqui que eu vou colocar aqui na tela agora, para vocês verem.
que nós postamos lá sobre Jesus como Cordeiro de Deus. Tá vendo aqui, olha? Então aqui nós colocamos, né, para os professores, deixa eu diminuir aqui, muito bem. Nós colocamos aqui para os professores, ó, informações, leitura, Êxodo 12, Isaías 53, João 1, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha. Tá aqui, o Cordeiro era o filho do carneiro, de alguma forma já apontava para Jesus como filho de Deus. O Cordeiro é de Deus, não é dos judeus, não é dos hebreus, não é dos homens, é um sacrifício que o próprio Deus oferece. Esse Cordeiro tira o pecado do mundo, aqui eu explico o verbo tirar na língua grega. O Cordeiro tira, toma, carrega o pecado do mundo. Aqui, né, a gente alude à expiação ilimitada, universal, alcançando todos os habitantes da terra. Quem quer que creia no Cordeiro de Deus poderá desfrutar dos benefícios do sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Então, esse é o nosso grupo de mentoria no Telegram, grupo específico que estuda as lições de jovens, tá bom? Se vocês desejarem, vocês podem participar com a gente, vir integrar esse grupo pelo contato que está aí agora projetado na tela. Então, se você não é nosso mentorado ainda, vem para que você possa ter acesso ao nosso grupo, tirar dúvidas diretamente com a gente e receber muitas orientações bíblicas, teológicas, didático-pedagógicas que vão abençoar a tua vida. Então tá aí. A Páscoa apontava para um grande livramento da escravidão do pecado. E o Cordeiro sem defeito apontava para Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Quem diz isso é Paulo, em 1 Coríntios 5,7, é um texto que você com certeza já tomou nota dele e deverá ler em sala de aula, pois Paulo fala que o nosso Cordeiro já foi molado, a saber, Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28, é o texto da ceia que Jesus inaugura com seus discípulos. Ele diz, né, quando ele oferece o sangue, que na verdade está ali, é o suco de uva que representa o sangue, ele diz, isto é o sangue da nova aliança, que é vertido para resgate de muitos, em favor de muitos, né? Então, está claro, pelo que o próprio Jesus disse, pelo que os apóstolos ensinaram, que Jesus é o antítipo, é o cumprimento de todos os tipos do Antigo Testamento que estão ali relacionados a sacrifício, a sangue, a livramento, libertação, expiação de pecados, etc. Mas aí a gente então vai para o segundo tópico, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a gente segue explicando esse assunto, agora com o ponto o Cordeiro de Deus. Quem já está lá em nosso grupo de mentoria no Telegram, viu, né, leu aquelas notas que eu escrevi, acabei de mostrar aqui na tela para vocês. No Novo Testamento, Jesus é o cumprimento daquilo que estava representado no Cordeiro sacrificado pelos judeus, não só naquela noite da fuga do Egito, mas em todas as Páscoas. Novamente lembro, celebração instituída para ser comemorada, para ser realizada anualmente. Bem como em todos os sacrifícios diários. O comentarista até poderia ter feito aí uma ponte, né, com muitos outros sacrifícios que eram realizados diariamente. Você tinha lá o dia da expiação, onde o sumo sacerdote oferecia um sacrifício e entrava no lugar mais íntimo do tabernáculo ou do templo, que era o lugar santíssimo, para oferecer a Deus expiação em favor dos seus pecados e dos pecados de toda a nação de Israel. Mas não só no dia da expiação. Todo dia, o próprio Deus disse, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que fogo é esse? O fogo do altar do holocausto. Tinha que estar aceso todo dia. Por quê? Porque todo dia o povo cometia pecado e quem se arrependia ia lá diante do sacerdote levando o seu animalzinho. Quem tinha muita condição levava um boi, levava um cabrito, um cordeiro, um carneiro, uma ovelha, uma cabra. Quem não tinha levava uma rolinha, um pombinho. Mas todo dia sacrifícios eram realizados. E esses sacrifícios, desde os maiores animais aos menores, desde o boi até o passarinho que era oferecido, todos eles apontavam para Jesus Cristo, a provisão divina para ricos e pobres. A provisão divina para ricos e pobres. Porque ninguém está, por classe social, privado da redenção. Ninguém está, pelo fato de ser pobre, impedido de desfrutar os benefícios do Calvário. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. Com uma diferença, olha aí, a diferença de Jesus como Cordeiro de Deus em relação a todos esses cordeiros oferecidos diariamente em Israel, reside no fato de que esse Cordeiro Santo foi oferecido, deixa-me só corrigir aqui rapidamente, porque a penúltima sílaba aqui ficou com E sem necessidade. Oferecido pelo próprio Deus, não pelos judeus. Porque até ali
eram judeus que levavam seu animalzinho, né? Em casa eles matavam e comiam na Páscoa. Mas se era para expiar pecados, eles levavam até o sacerdote perante o santuário. E aí ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, dizendo: esse animal é meu e eu o ofereço ao Senhor. E ele recebe a minha culpa e dele recebo a inocência. Ele hoje morre em meu lugar. E aí, o pescoço do animal era cortado, o sangue era coletado em tigelas, aspergido nas 4 pontas do altar, o animal era esfolado, sua pele era arrancada, uma parte da carne ficava com o sacerdote para ele comer com sua família. Em algumas ocasiões, o sacrifício era totalmente queimado, então não ficava nada para ninguém, era totalmente queimado no altar. Mas o fato é que você consegue imaginar quanto sangue, quanto berro de bicho, né? Antes de tudo, quanto berro de bicho, quanto sangue derramado, quanto aquele ambiente era um ambiente que não era bonito, não era agradável estar ali. Não era um ambiente agradável para se estar, era um ambiente de morte. Era como o Calvário. Era um ambiente de horror, de dor, de sofrimento, os animais berrando, morrendo, sangue vertido, carne assada, aquele cheiro que ora era um cheiro de sangue, era um cheiro de pele, de tudo. Alguém diz: ah, mas cheiro de churrasco é bom. Queria estar tu lá para tu ver. Não era uma churrascada aquilo ali, irmãos. Aquilo não era carne bem tratadazinha, né? Aqueles cortes, né? Para o povo depois todo mundo comer. Não, não era assim, não. Era realmente para oferecer o animal em sacrifício a Deus. Era um holocausto. E o que é o holocausto? O holocausto é a vítima totalmente queimada sobre o fogo. Então era um ambiente realmente que exalava um cheiro forte. Visualmente era um ambiente pesado. E audivelmente, olha, todos os sentidos, percebe aqui, professor? Todos os sentidos aqui básicos são tocados. O olfato, porque o cheiro forte subia. A visão, porque você viu o ambiente carregado, meio mundo de pecador ali, cada um segurando o seu animal. O sentido também da audição, porque aquilo ali era uma zoada, era um barulho, era um berro terrível de animal, bicho mugido daqui e dali, enfim. Então o cordeiro que é oferecido na cruz não é oferecido pelo hebreu, é oferecido por Deus. Como disse João Batista, capítulo 1, versículo 29 e também 36. A gente sempre menciona o 29, porque o 29 ele é mais completo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas alguns dias depois, Jesus passa, João Batista o vê, está na companhia de alguns discípulos, e novamente diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Ele não volta a repetir que tira o pecado do mundo, está implícito, mas ele repete: eis o Cordeiro de Deus. Então, 2 vezes vocês vão perceber isso nesse primeiro capítulo de João. Portanto, João estava muito seguro. Lá na frente, quando ele é preso, ele vai ter um momento de hesitação, de dúvida, mas eu acho muito interessante a decisão de João, que é de enviar discípulos seus até Jesus. Ele tem dúvida? Vou tirar a dúvida com quem? Com Jesus. És tu mesmo que havia de vir ou temos que esperar outros? Né? Então, quando você tiver dúvida, vá a Jesus. Né? Quando você estiver inquieto, vá a Jesus. Dê a Jesus o benefício da dúvida. Porque o problema não é a gente ter dúvida. Dúvida todo mundo pode ter. João Batista teve. Os profetas também tiveram seus momentos de dúvida, de medo, de incerteza, de insegurança, mas eles recorreram ao Senhor. Veja, por exemplo, Jeremias, que estudamos trimestre passado, né? Ele mesmo confessou diante de Deus: ah, quando eu digo não vou mais falar no teu nome, uma chama arde no meu coração. Então é assim, meu irmão. Pensou em desistir? Fale com Jesus. Está com medo? Fale com Jesus. Está com dúvida? Fale com Jesus. Entregue tudo a Jesus. E a certeza que você precisa, ele vai lhe dar, a segurança que você precisa, ele vai lhe dar, a confiança que você precisa, ele vai lhe dar, a estabilidade das emoções que você precisa, ele vai lhe dar. Mas João demonstra-se nesse primeiro momento muito convicto de que Jesus é o Cordeiro, e não apenas o Cordeiro dos hebreus, dos judeus, ele é o Cordeiro enviado pelo próprio Deus. Assunto que, inclusive, nós estamos estudando nas lições de adultos desse trimestre, e batemos já bastante essa tecla sobre o Filho ter sido enviado pelo Pai para a redenção da humanidade, a saber, dos que creem nele. Ponto 2, aniquila o pecado. Está entre aspas, porque o comentarista aí no texto da revista, ele está fazendo alusão direta ao texto de Hebreus 9, 26, que eu coloco aí como última referência nesse slide, onde se diz, claro, aí a depender da versão que você usa, pode ser de forma diferente, né? O verbo pode ser outro, semelhante, sinônimo, mas algumas versões, parece-me que é o meio da revista corrigida, que é a versão oficial usada pela CPAD, diz aniquila, ou aniquilar o pecado. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O verbo tirar, eu dou aqui uma palhinha para vocês do que eu comentei lá no nosso grupo do Telegram. Em João 29, é a palavra airo, no grego, que significa
tomar... Olha que interessante. Porque quando a gente fala o Cordeiro de Deus tira o pecado, qual é a ideia que a gente tem? É que ele apaga o pecado. É que ele lança para longe o pecado de nós, o que não deixa de ser verdade. Mas quando a gente vai fazer uma exegese e recorre ao texto original, a gente percebe que tem uma força muito maior. E aí a gente diz, puxa vida, é interessante esse significado, né? Porque só na forma como o texto traz em português eu não conseguiria perceber isso dessa forma. Mas quando a gente recorre ao texto grego, e aí a gente combina com outras passagens das Escrituras, inclusive do Antigo Testamento, como Isaías, capítulo 53, versículo 6 e 11, aí você percebe que faz todo sentido. O que é airo? Airo significa levantar, erguer, tomar para si e carregar sobre si. Então é você suspender algo de alguém, tirar algo, levantar algo de alguém. Imagine um fardo, um peso que está oprimindo uma pessoa e essa pessoa está vergada, ela está inclinada. Lembra-se agora do peregrino de Jambainan? Pois bem, ele está envergado com o peso daquele fardo, é o fardo do pecado. Mas alguém vem, alguém mais forte, alguém maior vem e suspende, levanta, ergue esse peso de sobre nós, tomando-o para si e carregando consigo. É o que Jesus faz. Quando João Batista diz que ele tira, o texto foi registrado por João Apóstolo, mas as palavras são de João o Batista. Quando Batista disse ele tira o pecado do mundo, o que ele está dizendo na verdade é ele tira de nós, ele ergue de sobre nós o fardo do pecado que nos oprime e coloca sobre si mesmo e carrega esse fardo. E é o que Jesus faz na cruz. Sim ou não, meus irmãos? Isaías 53, versículos 6 e 11, diz claramente que ele vai fazer isso. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. As nossas transgressões estavam sobre ele. É justamente isso que significa Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai apagar o pecado? Vai. Daí o título aniquila o pecado. Ele apaga o pecado, ele apaga nossas transgressões, ele paga a nossa conta. Tetelestai, está pago, está quitado, está feito. Mas antes de ele declarar está feito, ele teve que levantar, ele teve que pegar, ele teve que carregar. Porque Tetelestai é uma de suas últimas declarações na cruz. Até que finalmente ele entrega o Espírito ao Pai e morre. Mas antes disso, ele carregou a cruz. Ele suportou os açoites. Ele suportou o abandono do pai. Eli, Eli, lema sabachthani. Ele já agonizava no Getsemane. Então essas são considerações importantes para você, professor, professora, fazer esse final de semana. Jesus Cristo não apenas tirou de nós e jogou no mar do esquecimento, como se diz, né? Jesus Cristo não apenas tirou de nós e mandou para os quintos infernos, nosso pecado, não. Ele tirou de sobre nós. Ele tomou para si e carregou sobre si. Então, na cruz, Jesus está com o fardo do pecado da humanidade pesando terrivelmente sobre ele. Uma vez que ele tira de nós os nossos pecados e carrega sobre si, ele afasta de nós as nossas transgressões, como diz o livro dos Salmos, de número 103, verso 12. Aí sim. Por que ele afasta de nós as nossas transgressões? Porque ele carregou sobre si. Feito isso, ele aniquilou, então, os pecados que nos separavam de Deus. Quem diz amém, irmãos? Esse aniquila o pecado não significa dizer que hoje nós estamos totalmente livres de pecado, no sentido de não termos qualquer possibilidade de pecar. Não é isso. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca conjecturou isso. Quando dizemos que ele aniquila o pecado, são os pecados que nos condenavam até o momento da nossa conversão. Foram tirados, ele levou. Está tudo pago. Estamos perdoados, uma vez que cremos nele. Poderemos vir a pecar? Poderemos e pecamos. Mas tantas vezes quanto nos voltarmos para ele, arrependidos e confessando os nossos pecados, esses pecados também serão perdoados e afastados de nós, porque a condenação deles já foi aplicada sobre Cristo Jesus. Agora, se a humanidade recusa Cristo, que é a provisão de Deus, que é o Cordeiro, lembra lá? Né? O Cordeiro para si, meu filho Deus proverá. Era outra conexão também que a lição poderia fazer, né? Com Abraão no Monte Moriá. Portanto, muito antes de Moisés, muito antes da instituição da Páscoa, Deus ele proveu. O Cordeiro para a humanidade Deus proveu. Nós éramos o Isaac ali agora, né? Porque eu até disse no meu livro A Mensagem da Cruz, que no Monte Moriá, Isaac
Em algum momento ele representa Jesus como o único filho de Deus, o único filho legítimo, o único filho, né, da mesma Gênese, filho da promessa. Mas em outro momento Isaac nos representa. Porque de fato éramos nós que estávamos nos encaminhando para a morte. Éramos nós que seríamos mortos, condenados, sentenciados. Mas aí vem o Cordeiro providenciado por Deus no monte. É Jesus, que vai morrer em nosso lugar, que vai receber a sentença em nosso lugar. Porque houve um sacrifício no Moriá. Não deixou de ter um sacrifício, não. Deus não disse para Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, pode descer para casa, já está tudo resolvido, eu já entendi que você me ama. Não, Abraão, você veio para sacrificar e sacrificar é o que você vai fazer. Não vai ser o seu filho vai voltar para casa com você, Abraão, mas vai ter um sacrifício. Tá ali, ó, o animalzinho preso pelos chifres, o carneirinho. Pega ele, Abraão, e oferece ele sobre o altar. Pois é o que eu disse aqui para vocês semana passada. Deus ele não perdoou a humanidade, não justificou a humanidade que creu por um mero decreto divino. Não, eu quero perdoar quem eu quero e pronto. Quem crê em mim está perdoado. Não precisa de nada. Não, precisou. O sacrifício do filho dele. Então Cristo tirou de sobre nós. Ele ergueu o fardo que pesava sobre nós, tomou para si, carregou sobre si, e aí então ele agora tem o direito de remover a nossa culpa, a nossa condenação, o nosso pecado. E você em casa diz amém, graças a Deus. Ponto 2, o poder do sangue de Jesus. E aí eu pedi à minha amiga IA, a inteligência artificial, que criasse essa imagem para mim, né? Do Filho de Deus, Jesus Cristo, vertendo sangue sobre alguém que está ali recebendo as bênçãos desse sangue. Inclusive, a primeira imagem que a IA criou para mim, ela criou aí essa mulher tomando um verdadeiro banho de sangue, né? Aí eu me lembrei daquele filme Carrie a Estranha, que é um clássico do cinema, né? Carrie é estranha, totalmente banhada lá com aquela tinta vermelha. Eu digo, não é isso que eu quero. Muito pesada essa imagem, Iá. Cria uma imagem mais leve para mim, Iá. Menos sangue, menos sangue. Coloca aí umas gotinhas suficientes para ilustrar a realidade que eu quero transmitir nesse ponto aqui da minha lição. Então tá aí essa imagem criada com o uso de inteligência artificial. Sim, eu uso inteligência artificial. Viu, irmãos? Na preparação de minhas aulas, não é pecado, não é errado, desde que você saiba dar bom uso, boa utilidade, como já fazíamos com as nossas pesquisas no Google, na Wikipédia. Também a inteligência artificial está aí para acelerar os processos e nos permitir, né, um campo vasto de criatividade que, de outro modo, nós não poderíamos ter. Agora, o que a IA, parece agora um trava-língua, né? O que a IA não faz para mim é preparar uma aula completa. E ela até pode fazer isso se eu pedir, mas eu não peço. Cada palavra que vocês veem escrita nesses slides foram escritas por mim, foram pensadas por mim a partir do estudo da palavra de Deus e também, óbvio, da nossa revista, que é o nosso roteiro, tá bom, irmãos? Então, eu não ainda acho elegante a um professor de EBD ir lá na inteligência artificial e pedir slides prontinhos, tudo bonitinho, tudo certinho, e ele não se dá o trabalho de colocar a voz dele, né? Colocar o estilo dele, colocar a mensagem dele, a pesquisa que ele também fez. Tem gente que nem o texto, você percebe logo quando o texto é de A, é quando o texto está cheio de erro gramatical, com os acentos virados para o lado errado. É uma coisa que a IA vai ter que melhorar aí nos próximos anos, né? Geralmente as imagens com texto, os textos vêm bem trocados, né? Isso quando não vem na língua inglesa, né? Vem um português bem equivocado. Mas enfim. Então, ó, o sangue dos animais sacrificados no Antigo Testamento tinha valor simbólico, representativo, tipológico, ou seja, eles cobriam o pecado. Porque expiar, professor, significa isso. Vejam que essa lição é uma lição assim de muitos termos, de definição, de conceito, né? Eu já conceituei Páscoa, já conceituei tipologia, conceituo agora a questão da expiação, embora não apareça no slide, mas eu estou aqui falando para você que está aí me assistindo, né? Expiar significa cobrir. E é o que o pecado, é o que o sacrifício no Antigo Testamento realmente faz. Ele cobre o pecado, para que Deus não mais o leve em consideração. Mas o que realmente tira o pecado, o que realmente aniquila o pecado, não é o sangue de animal. Porque o autor da carta aos Hebreus, muito bem diz, no capítulo 10, versículo 4, que é impossível, eu transcrevo aí no final, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então o que é que acontecia no Antigo Testamento? Se sangue de bode, de boi, aí poderíamos acrescentar de cordeiro, de carneiro, de cabra, de ovelha, não pode tirar pecados, o que é que eles faziam então?
espiavam, isto é, cobriam, escondiam. Deus não os levava mais em conta, mas eles continuam lá, até que venha um sacrifício perfeito, que de fato remova, que de fato tire. Porque, atenção, professores, e para dizer isso agora, eu vou me colocar em tela cheia. Ninguém do Antigo Testamento chegará ao céu baseado em sacrifício animal. Ninguém do Antigo Testamento chegará ao céu baseado em sangue de carneiro, de cordeiro, de boi, de bode, de ovelha, do que seja. Qualquer pessoa que cruze os portais da glória celeste cruzará por causa do sangue de Jesus, que estava prefigurado, anteriormente, figurado, dado como figura, como ilustração, nesses sacrifícios, nesses rituais, nesses cerimoniais. Então, eles têm valor? Tem, quando oferecidos com sinceridade a Deus, uma vez que Deus mesmo os estabeleceu como tipos do sacrifício de Cristo. Então, visto que foi Deus que estabeleceu, Deus quem ordena, e o ofertante oferece com o coração contrito e quebrantado, porque se também não tiver isso, não adianta, pode oferecer todos os bois que tiver na sua fazenda, mas se não tiver um coração contrito e quebrantado, Deus odeia o sacrifício. Agora, se tiver o coração contrito e quebrantado, até um pá de rolinha, de pombinha que você oferece, Deus recebe. E todos eles apontavam para Jesus. Todos eles dirigiam a Jesus. Quando Jesus vem e derrama o seu sangue na cruz, o sacrifício de Cristo, ele tem efeitos retrospectivos e tem efeitos perspectivos para ele, para o tempo dele, quero dizer, para os seus dias e dali para frente. Ou seja, os benefícios do Calvário não alcançam só os crentes da nova aliança, alcança também os crentes da antiga aliança. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Repito, os benefícios do Calvário alcançam não só os crentes da nova aliança, mas também os crentes, os verdadeiros crentes da antiga aliança que morreram na promessa. Que promessa? A promessa feita em Isaías? A promessa feita a Davi? Não, a promessa é muito mais antiga do que eles e tinha que ser. Tinha que ser, para que todos fossem alcançados por ela. Qual é a antiga promessa que refiro? Gênesis 3,15. Ao primeiro casal da humanidade, Deus já havia declarado que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali no Éden, lembro vocês que foi no Éden que Deus também matou o primeiro animal. Não é dito explicitamente na Bíblia que Deus matou um animal para arrancar suas peles e fazer roupa para Adão e Eva, mas isso a gente infere. Porque nem tudo também precisa estar explícito na Bíblia Sagrada, né? Não precisa ser chato também. Mas a Bíblia não diz que Deus matou um animal, mas diz que Deus fez pele e cobriu o casal. Os atos criativos de Deus terminaram no sexto dia da criação. Então agora Deus não está criando. Deus fez, não é mais o bará. O verbo ali traz a ideia de pegar algo que já existe. E o que é esse algo que já existe? Pele. Pele de quê? De gente não era. Deus tirou couro de Adão para cobrir Eva, Deus tirou couro de Eva para cobrir Adão. Foi de animal. Não se diz que era um cordeiro. Aí também já seríamos ir longe demais. Dizer que foi um cordeiro, dizer que foi de um boi, não sabemos que bicho foi. Também não interessa. O fato é que o primeiro animal imolado, animal inocente, para com sua pele cobrir a humanidade transgressora, aconteceu no Éden. Foi o próprio Deus quem realizou esse primeiro ato. E foi o próprio Deus quem fez o primeiro prenúncio do Salvador, do Redentor. E tinha que ser assim. Para que todos, não só de Moisés em diante, quando a Páscoa é estabelecida, mas todos, regredindo, José, regredindo Jacó, regredindo Isaac, regredindo Abraão, regredindo Noé, regredindo Enoque, regredindo Adão. Louvado seja Deus. Para que todos, desde Adão até o último ser humano que vier a nascer nesta terra, durante o reino milenar, todos saibam que é por causa de Jesus que os que são salvos, são salvos. Os que vão entrar no paraíso, entrarão no paraíso. É por causa de Jesus. Então, o sangue de Jesus, ele tem efeitos perspectivos, alcançando os crentes do seu tempo e posterior, e tem efeitos retrospectivos, porque alcançam todos os crentes da antiga aliança, mesmo aqueles que não conheceram o Filho de Deus. Amém, minha gente? Que sangue poderoso esse, não, meus irmãos? Por isso o título desse ponto, o poder do sangue de Jesus. Porque é um poder de remover pecado, de alcance universal, de alcance, meus irmãos, permanente em todas as épocas, em todos os tempos. Quem diz amém aí de casa? Último tópico, redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Ponto 1, a redenção. Redenção significa resgate mediante pagamento de um preço.
De alguma forma, no Egito, os israelitas resgataram seus filhos primogênitos da morte, quando sacrificaram o cordeiro pascal. Igualmente, nós estávamos destinados à morte eterna, mas em sua rica misericórdia, Deus nos resgatou. Olha aí, um novo conceito para vocês explorarem em sala de aula, né? Já trouxe o conceito de Páscoa, já trouxe o conceito de tipo e tipologia, trago o conceito de redenção, que é resgate. O verbo redimir, ou também remir, significa o quê? Resgatar, reaver, tomar a posse de algo outra vez, mediante um pagamento de preço. Que esse preço aí não é necessariamente preço de dinheiro, em espécie, financeiro, monetário, não. Esse preço é um trabalho, é algo que é feito para fazer com que você consiga resgatar alguém ou alguma coisa que já lhe pertenceu. Então, todos os primogênitos no Egito morreriam, inclusive dos hebreus, se eles não tivessem oferecido em cada casa um animal, um cordeiro a Deus. Como eles ofereceram um cordeiro a Deus, então aquele cordeiro morre no lugar do filho mais velho dos hebreus. Então, de alguma forma, eles estão em uma celebração, mas eles também estão em uma cerimônia de resgate. Inclusive, isso vai ser depois ordenado por Deus, né? Nesse texto aí que segue, Êxodo 12, 13, Deus vai dizer, olha, o primogênito de cada animal será meu, vocês vão sacrificar a mim. Os filhos também serão meus, mas vocês não irão sacrificar a mim, porque Deus não queria sacrifício humano. Vocês vão pagar pelo resgate. Então, vocês vão oferecer alguma coisa, algum preço a mim, em lugar do filho mais velho de vocês. Lá no Egito, já foi isso aqui, já foi o cordeiro. Então, Jesus também, no Calvário, ele está oferecendo com seu sangue o preço pelo nosso resgate. Ele é o próprio preço. Como diz João 3,16, Deus enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Cristo é o preço que Deus pagou para resgatar-nos, para reaver-nos, para ter a posse do nosso coração outra vez. Ah, mas Deus não é Senhor de tudo, todos é. Mas nós não éramos dele, no sentido de estarmos ligados a ele, em comunhão com ele, em amizade com ele. Para isso, para cumprir, para satisfazer a sua justiça, o que também já ensinamos nas aulas passadas, um preço tinha que ser pago, pois a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. E foi! E o pecado foi punido, não em nós, mas em Jesus. Pois ele tira, ele eleva, ele toma e ele carrega sobre si os nossos pecados. Mateus 20, 28, Jesus diz, né, claramente que o sangue que ele está derramando é para resgate, é para redenção. E em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz que não foi por prata ou ouro que fomos comprados, resgatados da nossa velha maneira de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus. Amém, minha gente? Valorizemos isso. Valorizemos isso. A reconciliação, ou o sacrifício de Jesus, não só nos livra da morte eterna e purifica dos nossos pecados, como também nos reconcilia com Deus. Olha quantas bênçãos. Por isso, volto a citar o que já fiz nas aulas passadas, né? Hebreus capítulo 2. Esta tão grande salvação, porque é uma salvação muito grande, que abarca muitos favores, muitas bênçãos. Na cruz, Jesus nos livra da morte eterna, purifica-nos interiormente dos nossos pecados e nos reconcilia, como essa ilustração, né, sugere. Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Ele abriu para nós, como diz Hebreus 10, versículos 19 e 20, um novo e vivo caminho. Pelo sangue, pelo corpo rasgado, pelo véu que foi rasgado. Não só o véu que foi rasgado literalmente lá no templo em Jerusalém, quando Jesus bradou na cruz, mas pelo véu do seu próprio corpo rasgado. Porque o seu corpo foi dilacerado na cruz do Calvário, pelos açoites romanos. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados, como disse o profeta Isaías. Então não estamos mais sob ameaça divina. Não precisamos mais andar com medo. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus nos religou, nos reconectou. É o sentido mais básico que a gente aprende, né? Na aula lá de religião e também de filosofia no ensino médio. Religião, religar, e tem a ver com reconectar o homem com Deus, religar, restabelecer a amizade entre Deus e os homens. Quem faz isso? É Jesus. É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus.
Então, na cruz, com seus braços abertos, Cristo está, né, puxando-nos de volta para o Pai, mediante o seu corpo rasgado, abrindo para nós um novo e vivo caminho. Não é um caminho morto, não é uma estrada morta, deserta. Não, é um caminho novo. Viver, mas disse, eu sou o caminho. Então, Jesus, esse caminho vivo que nunca morre, em qualquer época, os homens poderão crer nele e achar a porta do céu outra vez. E ele também é a porta, né? Jesus é tudo, né, minha gente? Ele é o caminho, ele é a porta. Já pensou que coisa linda? Não estamos mais sob ameaça divina, e sim dentro de uma relação de amor e de bem-aventuranças com Deus. Graças a ele por isso. E último ponto, a aplicação prática dessa lição, né? Até aqui nós tivemos uma exposição do texto, do contexto, uma aplicação tipológica da Páscoa, do Cordeiro, mas esse último ponto da lição é acertado o comentarista trazê-lo, porque tem uma aplicação prática aqui. Uma vez que nós entendemos que Cristo é o Cordeiro de Deus, que Cristo é o cumprimento, é o sentido de todos os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento, mesmo esse sacrifício que não tinha exatamente um caráter expiatório, que era o sacrifício do Cordeiro Pascal. Mas entendendo que Jesus é a realidade de todas essas figuras, de todas essas sombras que vieram antes dele, como devemos reagir, como devemos nos comportar? E aí eu digo, uma vez que fomos libertados da escravidão, do nosso Egito espiritual, e reconhecemos o perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus por nós, cabe-nos agora viver em comunhão com Deus. Olha aí, em comunhão. Não foi para isso que nós somos chamados? Como se diz no ponto anterior, a reconciliação? Então vamos viver como amigos de Deus. Pois não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então vamos viver como amigo de Deus, honrando-o, falando bem dele com nossas palavras e com nossas obras. Andando como peregrinos nesta terra, né? Assim como Israel, fugitivo do Egito, foi peregrino no deserto. Nós também somos peregrinos aqui, estamos de passagem, com o coração voltado para a nossa pátria celestial, que não é a Canaã, é a Nova Jerusalém, né? Porque Canaã ainda é território de inimigo, né? Nova Jerusalém é território só dos amigos. Glória a Deus. Amém, minha gente? Então vamos viver em pureza, em santidade, em temor, em obediência. Vamos deixar as intrigas, vamos deixar as inimizades, a sensualidade, vamos deixar a ganância, a cobiça, vamos deixar a falsa religiosidade, a hipocrisia, a mentira. Vamos deixar tudo aquilo que é um fardo pesado, pelo qual Cristo já padeceu na cruz. Nossos pecados levaram Cristo à cruz, então não vamos mais continuar em pecado, não vamos mais alimentar aquilo que ofende ao nosso Senhor. Vamos viver vidas gratas, obedientes, servidoras ao nosso Deus, ao seu povo e à humanidade. Cada cordeiro, ovelha, cabrito, bode ou boi oferecido desde o período patriarcal, inclusive o cordeiro pascal, tem em Jesus sua realidade final. Gostou aí da rima? Período patriarcal, cordeiro pascal, realidade final. Nenhum outro sacrifício precisará ser feito, pois este foi oferecido por Deus e é definitivo. Irmão Tiago, se o judeu quiser continuar oferecendo sacrifício animal, se ele quiser continuar celebrando a Páscoa, olha, como uma festa cultural, eu não vejo problema, porque a Páscoa, eu volto a dizer, ela não tinha um valor expiatório. Ela é uma celebração comemorativa, como também a ceia não é expiatória. A gente não toma ceia para expiar pecados. Ah, eu vou tomar ceia e os pecados que eu tiver, Jesus vai cobrir. Não, a ceia não é. Nós somos cerimonialistas e memorialistas. Nós nos voltamos para a ceia do Senhor como um memorial. E nós não tomamos a ceia para sermos perdoados. Tomamos a ceia porque cremos já que fomos perdoados. Assim era a Páscoa também. Então, o judeu quiser preservar a sua cultura judaica, comer a Páscoa, ele não peca não por conta disso, ele não erra por conta disso, porque é uma refeição em família, para relembrar a história dos hebreus. É a história deles. É a história deles. Nós temos a nossa independência do Brasil, nós temos a nossa proclamação da República, nós temos os nossos feriados nacionais, as nossas datas comemorativas, os judeus têm as deles. A Páscoa não tem nenhum problema continuar no calendário. Agora, o sacrifício animal com valor expiatório, aí não, aí esse não é preciso mais. Aqueles animais que eram oferecidos no tabernáculo, no templo, no altar do holocausto, isso não precisa mais. Definitivamente não precisa mais. Aliás, fazer isso hoje seria não confiar no sacrifício de Cristo.
que é propiciatório, como diz João em 1ª carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, né? É a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, celebrar a Páscoa do jeito judeu, pode? Pode, é cultural, continue. Lembra a história, é uma data comemorativa no calendário, não tem nenhum problema. Agora, sacrificar bicho para dizer o sangue desse bicho vai cobrir, vai expiar o meu pecado, para que Deus não mais o veja sobre mim, aí não. Aí esse tipo de sacrifício não precisa ser feito, porque Cristo o fez definitivamente. O autor da Carta aos Hebreus trabalha isso muito bem. Melhor que qualquer outro autor da Bíblia Sagrada, o autor da Carta aos Hebreus trabalha isso muito bem. Sacrifício animal não pode remover pecado. O que é que remove? É o sangue de Jesus. Então voltemos-nos para o sangue de Jesus. E a ceia cristã? A ceia não é para remover pecados. A ceia é para relembrar o sacrifício de Jesus. A Páscoa remete ao Egito, 1.500 anos antes de Cristo vir ao mundo. A ceia remete ao Calvário, 12.000 anos atrás. E nós também comemos a ceia do Senhor, o pão que representa seu corpo, o cálice que representa seu sangue, de forma a lembrar que já fomos perdoados por Deus, já fomos justificados por Deus, com base naquele sacrifício e não em sacrifício que fizemos hoje. Voltar a sacrifícios de animais com valor expiatório é anular a obra de Jesus Cristo na cruz. Isso é heresia, isso é apostasia. Tá bom, minha gente? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela audiência. Dou por conclusa aqui a minha aula. Olha, o Cordeiro de Deus nos livrou da condenação eterna e da escravidão do pecado e também nos reaproximou do Criador. Louvado seja para sempre. Deus abençoe vocês. Eu espero contar com sua audiência na próxima lição. Ore comigo agora. Pai de bondade e misericórdia, te damos graças por mais um estudo que aqui podemos entregar. É sempre bom falar de teu Filho Jesus e da maravilhosa dádiva da salvação, que na cruz ele ganhou para nós. Pai, nos ajude a sermos fiéis a ti, te honrarmos em palavras, pensamentos e ações todos os dias da nossa vida, demonstrando gratidão por tão precioso sacrifício que nos livrou do regime de escravidão do pecado, da condenação do pecado e nos fez família tua, meu Deus. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, até semana que vem, querendo o Senhor nosso Deus.